Oi, gente! Cheguei ao nosso quarto episódio. Hoje eu vou falar com vocês sobre temperatura e vou voltar com a mesma pergunta que eu faço para relembrar vocês. Você já abriu sua janela hoje? Hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre temperatura e a gente vai entrar num assunto sobre o que é mais confortável e que estratégia a gente consegue usar dentro da arquitetura para deixar um ambiente mais confortável termicamente, num ponto específico. O primeiro ponto que você analisa como arquiteto, né, na hora que ele pega um projeto para fazer, para melhorar a temperatura dentro de uma casa, é a carta solar. O que é a carta solar? A carta solar é uma ferramenta que um arquiteto consegue utilizar para verificar exatamente em que ponto do terreno, exatamente, o sol está nascendo e o sol está se pondo. O sol nasce todos os anos no mesmo lugar e ele tem variações, todo arquiteto sabe disso, e a gente tem dados e ferramentas suficientes para conseguir lidar muito bem com isso. Então a gente consegue analisar onde eu vou posicionar os quartos, onde eu preciso me proteger do sol, onde eu vou posicionar os ambientes e as proteções. A partir do momento que a gente pega, a gente sabe a localização e a gente sabe qual é o terreno dessa casa, eu já consigo analisar tudo isso, porque o sol vai nascer em algum lugar na mesma época e ele vai se pôr no mesmo lugar em certas épocas. Então a gente tem um controle muito bom sobre isso. E a gente usa estratégias na arquitetura. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar o exemplo para vocês daqui de Brasília, que é onde eu normalmente trabalho, onde eu normalmente crio a arquitetura, mas a carta solar, ela é aplicada pelos arquitetos em qualquer lugar do mundo, né? É uma coisa que todo arquiteto, de fato, aprende na universidade. Infelizmente, alguns esquecem e acabam abandonando essa ferramenta que é tão primordial, é tão básica na temperatura e no conforto dessa casa. Então, eu vou colocar ali a carta solar, vou dar um exemplo em Brasília. A gente sempre vai tentar posicionar os quartos um pouquinho ali para uma fachada leste ou sul. Por quê? Leste ou sul, eu só vou ter um sol da manhã, né? O sol vai nascer na fachada leste. Então eu tenho temperaturas mais amenas, mais agradáveis. E quando eu vou lá pro outro lado, para uma fachada oeste, que é onde o sol se põe, eu tenho temperaturas muito mais altas, porque o sol aumenta a temperatura. A incidência direta do sol vai aumentar muito a temperatura. Então na fachada leste eu abro para receber esse sol da manhã, e na fachada oeste eu fecho para não receber esse sol que é um pouco mais quente no final da tarde. Para começar, eu vou trazer um pouquinho para um contexto atual. Pode ser que você não esteja assistindo esse vídeo nesse ano de 2022, mas a gente teve uma onda, uma frente fria, que foi muito intensa. E os memes começaram a surgir. Que Curitiba tá acostumado, né? Mas não basta só a temperatura. Brasília ou o Nordeste, não é que a gente não tá acostumado, é que a nossa arquitetura não foi feita para isso. A nossa casa, a nossa arquitetura inteira foi projetada para um clima quente. Então o que eu faço quando eu vou projetar uma arquitetura ou no Nordeste ou em Brasília? Eu protejo muito do sol e eu abro muito para ventilação para refrescar aquela casa. Em Curitiba eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar o sol entrar um pouco mais para aquecer o ambiente e não vou ter tanta ventilação, porque senão eu vou resfriar demais ali dentro. Então a gente de fato sofre mais, né? Não é só meme, não é só brincadeira, mas quem tá em Brasília, quem tá no Nordeste, quem tá num lugar mais quente, que recebe uma frente fria, sofre um pouco mais. E para entrar nesse ponto da cidade, né? Que já que a gente tá falando da diferença de Curitiba, de Brasília, a gente tem algumas cidades, né, que no mundo, que elas são ranqueadas como cidades muito confortáveis. O que é uma cidade muito confortável naturalmente, né? É uma cidade que eu não preciso usar tantos recursos para me sentir confortável. Eu consigo sair na rua sem ter que usar um super casaco para me aquecer, ou sem que estar dentro de uma sombra ou de um ambiente com ar-condicionado para me refrescar. Eu não preciso de tantos recursos. E Brasília é a quinta cidade mais confortável do mundo para se viver nesse quesito. A gente tem uma temperatura que ela não tem tantas variações e a gente está quase sempre, a maior parte do ano, numa temperatura considerada muito confortável. A gente não tem que ter casaco de neve no nosso armário. Nem todas as casas têm que ter ar-condicionado. Ar-condicionado é considerado um luxo em Brasília, enquanto no Nordeste é praticamente uma necessidade. Então, né, a gente consegue ter um conforto na maior parte do ano muito maior por estar numa cidade assim, que é um privilégio de fato. Mas que em outras cidades, em outros momentos, não quer dizer que a gente não tem que usar estratégias para se proteger em Brasília. Porque se você demole com a estrutura da sua arquitetura, você vai sofrer com o tempo, porque aqui é muito seco. O ideal aqui seria sempre a gente ter um pátio com água, com um laguinho, com uma fonte para trazer essa umidade na época que tá muito seca, coisa que raramente a gente vê por aí, né? Tem um custo também de criar um espelho d'água, mas é bom a gente trazer uma piscina localizada no centro da casa. Ela vai ajudar nessa umidade, em trazer tudo isso, e vai ajudar na temperatura também. Então tem várias estratégias para usar. Por exemplo, se eu tô em Brasília e eu faço uma casa que tem um pano de vidro todo para uma fachada
oeste, quando chegar janeiro, eu vou sofrer nesse ambiente, né? Em julho, eu vou estar muito tranquilo, porque julho a gente tá no inverno, a temperatura é um pouco mais fria, um pouco mais amena, aquele sol ali batendo no vidro não vai me incomodar tanto. Mas quando eu cheguei em janeiro, que eu tô no verão, que eu tenho altas temperaturas, até em setembro ali, né? Quando já tá começando uma mudança, eu tenho altas temperaturas batendo direto no vidro o dia inteiro, você começa a se incomodar. E aí você vai ter que gastar dinheiro e estrutura com o ar-condicionado, que é uma coisa artificial, porque você não fez uma arquitetura que foi capaz de proteger contra aquela insolação. Então, usar essa estratégia com o ambiente, com o entorno e saber como que é a temperatura da cidade naquele momento é importante. Mas, mesmo que a gente seja a quinta cidade mais confortável do mundo, termicamente, ainda assim a gente tem que saber como lidar com o sol daqui, como proteger e como abrir a arquitetura. Vou trazer aqui agora para uma parte um pouco mais complexa, que é quando uma arquitetura ela já está pronta, ela já está finalizada, já tem aquela casa. Nenhum arquiteto me lembrou de que eu tinha que proteger a fachada oeste ou norte do sol e eu vivo naquela situação e eu tenho que resolver aquela situação, certo? Primeira situação é contratar um arquiteto para ele conseguir analisar onde eu preciso proteger e onde eu preciso abrir, né, para melhorar a temperatura dentro da sua casa. Criar mais aberturas, então isso é possível. Eu abrir janelas, eu abrir paredes para eu conseguir trazer onde é necessário. Se a casa tá muito fria, eu preciso trazer, né, mais aberturas. E se a casa tá muito quente, que é o que mais acontece, que é o que a gente vê, eu consigo usar estruturas arquitetônicas para resolver esse problema. Se a gente for para uma coisa mais básica, eu vou usar um toldo para proteger e não pegar no sol, que não é o que a gente gosta no final das contas, que esteticamente não é a melhor opção, mas ela resolve no quesito temperatura, ela vai te ajudar. E se a gente for para uma coisa um pouquinho mais complexa, eu vou trazer um brise, que é uma proteção ou vertical ou horizontal na fachada, né, externa, que vai impedir que esse raio solar venha direto e bata na minha fachada. Então eu crio aqui no meio, nesse intervalo, uma proteção física, uma barreira física, para esse sol não bater direto na minha fachada. Isso já vai me ajudar bastante. Então a gente tem pergolado também, que é basicamente criar uma varanda além daquela fachada. Se aquela fachada tá pegando muito sol, ela tá muito quente, eu crio um avanço ali para proteger. E se eu não tô falando de uma casa que eu posso modificar o exterior em arquitetura, se eu tô num apartamento, de fato, a solução mais simples vai ser sempre lembrar de abrir a janela, adicionar um ar-condicionado, adicionar um ventilador, que a gente sempre coloca como última opção, porque a gente sempre vê como um luxo, né, o ar-condicionado. E se a gente fosse falar sobre temperatura ideal? Existe uma temperatura que a gente funciona melhor, que o ser humano vai falar assim, nossa, essa temperatura que o ser humano funciona, né? A gente sempre acha que temperatura é uma coisa muito subjetiva, né? Eu imagino que você já brigou com o seu colega de trabalho porque você queria o ar-condicionado numa temperatura e ele queria na outra, e cada um ficou naquela briga de, ai, tá quente, ai, pra mim tá frio, e você acha que temperatura, no final das contas, é subjetivo, né? Geralmente o homem até fica um pouco mais confortável quando tá mais frio, e a mulher fica, ai, mas tá frio pra mim. Existe uma temperatura que o ser humano funciona melhor, comprovadamente. O ser humano funciona melhor em 24 graus. A gente tem dados comprovando que num ambiente de trabalho, independente do lugar do mundo, ele vai ter uma funcionalidade de trabalho melhor quando a gente está falando em 24 graus. E quando a gente está se a gente abaixa a temperatura para 18 graus, eu vou tornar a digitação, por exemplo, um pouco mais lenta, porque tá frio, né? Os meus dedos, eles acabam ficando um pouco mais frios, por mais que eu esteja no meu corpo confortável, e eu digito um pouco mais devagar. E o contrário também é válido. Se eu aumento muito essa temperatura para 28, 30, eu acabo ficando um pouco mais letárgico e tendo um pouco mais de dificuldade de trabalhar no ambiente. Então, sim, temos comprovações científicas de que 24 graus é a temperatura perfeita para um ser humano trabalhar muito bem e ter as suas funcionalidades melhor atendidas, assim. Mas, claro, somos seres adaptáveis. Se a gente for falar, o pessoal na Antártida vive a 0 graus e prospera tanto quanto. Sim, de fato, prospera tanto quanto. A gente é um ser muito adaptável, mas a gente precisa de muito mais recursos para se adaptar. Um casaco de neve, uma bota de neve, a gente vai ter que usar mais recursos. Se eu tô falando de não ter que usar tantos recursos, de ficar numa roupa confortável, eu vou usar os 24 graus. E agora, se eu fosse falar dos maiores desafios para manter a temperatura adequada dentro do ambiente. O maior desafio na arquitetura que eu vejo na hora que a gente vai projetar é a questão da vista, no final das contas, e a questão de lidar com o exterior e do que eu quero abrir, do que eu quero fechar. Então, por exemplo, eu moro na beira de um lago, meu terreno é na beira do lago. O que eu quero? Eu quero uma fachada de vidro inteira para frente desse lago, né? É que a pessoa chega para mim, eu quero abrir tudo, eu quero acordar de manhã e ter só vidro e tá quase lá dentro do lago. É isso que a pessoa quer. Mas aí você comprou um terreno que essa fachada que você queria muito que fosse de vidro é uma fachada nordeste ou noroeste. Ela vai pegar sol o dia inteiro praticamente. Desde o momento que o sol nasceu até o momento que o sol se pôs, uma fachada norte em Brasília vai pegar sol o dia inteiro. E você vai, se você colocar uma fachada de vidro sem uma proteção adequada,
fachada, nessa sala ou nesse quarto, você vai sofrer ali dentro. Você vai criar uma mini estufa, né? Uma casa estufa, no caso. Então, o que a gente sofre é isso. A gente sofre com desejos do cliente e estratégias para melhorar. Então, às vezes eu quero vidro, eu quero abertura. E aí, às vezes eu crio um brise que é só vertical. Então, eu não tô vendo de fato, mas ele existe, porque ele é vertical ali no vidro. Então, eu consigo fechar. Se eu for um pouco de lado, vai atrapalhar minha vista. Eu não consigo um pano, mas esse vidro tá protegido. Então, eu consigo lidar com a temperatura com estratégias. O que chega muito pra gente de pedidos de clientes eu gostaria muito de uma fachada principal da casa com aquele vidrão. E a gente fala, então, mas o seu terreno permite isso, né? O seu terreno tem uma fachada ou leste ou sul na frente do vidro? Até na sul a gente tem que lidar algumas épocas com o sol batendo ali direto no vidro. E vidro e sol são uma coisa que funcionam assim com a temperatura, né? A gente aumenta e escala a temperatura quando a gente coloca os dois em combinação. Então a gente sempre tenta evitar. Acho que o maior desafio que a gente vive hoje é essa estratégia. Os desejos e as vistas exteriores, e a gente tem que proteger e lidar com cada detalhe de proteção e abertura para melhorar a temperatura dentro dessa arquitetura. E na hora que você, pra te ajudar, né, a escolher um terreno para saber o que vai ser de consequência na arquitetura na hora que você tá escolhendo desde o início. Se você compra um terreno e a fachada frontal dele, né, a fachada da frente, principal, é leste, quer dizer que em Brasília a gente vai ter ventos predominantes, ou seja, eu preciso abrir muito essa fachada para entrar a ventilação e diminuir a temperatura dentro dessa casa. E o sol nasce nessa fachada, né? Então, às vezes um cliente chega pra mim e fala, mas eu gostaria de ter uma vista para o sol nascer. Mas essa vista vai ser da frente da casa? Não é melhor você ver dos fundos, do seu quarto, na sua piscina? Então, são estratégias pra você conseguir orientar a casa de uma forma mais sábia. Então, beleza. Se é leste, eu vou ter que abrir, porque vai ter que entrar vento. E é onde o sol nasce, então a gente recomenda que seja onde ficam os quartos, onde fica uma fachada que eu possa abrir, que eu possa ventilar. Até um pouquinho da sala pra trazer essa ventilação pro restante. Se eu tô falando de uma fachada norte em Brasília. Uma fachada norte, ela vai nascer o sol ali no oeste e vai se pôr no oeste. E o norte vai estar de frente. Ou seja, a fachada norte é a mais crítica em Brasília. É onde vai pegar sol o dia inteiro. E é onde a gente gosta de colocar a piscina. Lógico, a gente quer que a piscina pegue sol o dia inteiro. Então, a gente sempre vai dar preferência a posicionar a nossa piscina numa fachada norte. Se eu tô falando de colocar, por exemplo, se eu for colocar aqui um terreno perfeito, né, que eu tô escolhendo ali na minha cabeça. Eu quero que a minha piscina fique no fundo do meu lote, mas o meu lote não é tão grande, né? A piscina vai atrapalhar, como é que vai ser esse espaçamento? Se eu não posso dar muito espaço entre a casa e a piscina, e eles têm que ser grudados, né, um pouquinho mais próximos, se essa fachada aqui for a norte, a principal, a casa vai fazer sombra na piscina. Então, o ideal é que esse lado que pega a piscina seja a fachada norte, para eu ter um sol nascendo, o sol se pondo, pegando toda a piscina. Se eu consigo ter afastamento entre a piscina e a construção, eu posso pegar basicamente qualquer fachada, porque ali em volta vai estar livre, eu não vou estar fazendo uma sombra dentro dela. Fachada leste, norte, sul. A fachada sul em Brasília é a fachada mais fresquinha ao longo do ano, mas a gente tem um porém. Quando chega janeiro, o sol fica um pouco mais a pino e eu acabo pegando sol nessa fachada. Então, a gente pode abrir muito bem essa fachada, janelas, aberturas, é onde você vai colocar o pano de vidro super desejado, mas com ponderações. E quando chega janeiro, que são as épocas mais quentes, é onde bate o sol ali um pouquinho. Então tem que ter pelo menos uma platibanda alizinha, um avanço na fachada, pra dar uma protegida e uma amenizada nessa fachada sul. E por último, a gente entra na oeste. A oeste é a sofrência da temperatura, porque a oeste é a fachada mais quente, porque eu pego o sol do fim da tarde, o sol do fim da tarde são as horas mais quentes do dia também, né? Então a gente tem que trabalhar muito bem com a oeste nesse sentido. Eu tenho que proteger, porque vai vir muita temperatura daquela fachada. E eu posso usar recursos. Mas ao mesmo tempo, chega o cliente que fala, eu quero muito assistir o pôr do sol do meu quarto. Eu falo, oi? Calma. A gente vai ter que criar uma proteção na fachada para você conseguir fazer isso. Eu vou ter que proteger muito essa fachada, né? De alguma forma que eu permita a visualização, eu permita esse contato com o exterior e ver o pôr do sol em algum momento, mas eu tenho que ter estratégias para proteger. Então eu vou com brise que fecha na hora que tá me incomodando, mas que abre na hora que eu quero. Então eu consigo proteger essa fachada. Eu vou sempre usar uma estratégia para diminuir essa temperatura do quarto e conseguir que atenda os desejos, né? Os desejos da pessoa. E a pergunta é, se a gente consegue em Brasília, ou até no Brasil mesmo, perceber essas estratégias de proteção, né? Como quando eu tô falando de orientação. Em Brasília a gente vê muito o cobogó. O cobogó é uma invenção brasileira, muito orgulhosamente, de fato.
foi o brasileiro que inventou o cobogó, muito inspirados nos muxarabis árabes, que eles tinham a mesma função. O muxarabi árabe, ele tinha a mesma função que hoje tem o cobogó, que é o quê? Eu protejo da insolação, mas eu permito uma abertura que me dá ventilação, então o vento passa, e ao mesmo tempo me dá privacidade. Então ele tem três funções ali muito importantes: a proteção solar, a entrada da ventilação e a privacidade. E a gente em Brasília tem muitos prédios em Brasília que usam essa estratégia do cobogó, que é uma estratégia que traz muita ventilação, e a ventilação acaba trazendo muito conforto térmico. Então quando a gente está falando de um edifício em Brasília que tem o cobogó, ele acaba sendo um pouco mais confortável termicamente por usar essa estratégia, por usar esse elemento estrutural. E esse cobogó, o ideal seria que ele fosse orientado para uma fachada leste, que é onde vem os ventos predominantes. Então, se eu quero que o vento entre por aquele cobogó, que é quase uma fachada inteira vazada, né? Então ela capta muito vento, é preferível que ela esteja orientada para o leste. Vai ter prédios que vão ser orientados para o outro lado? Sim, de fato, vão ter prédios que vão ser orientados para o outro lado, por estratégia, por estética, por vários outros fatores. E se a gente colocar do outro lado, uma fachada oeste, que o sol se põe, que estratégia que eu vou usar? Em Brasília, a gente quase não tem vento vindo do oeste, né? A gente tem uma época do ano curtinha, de janeiro ali, que os ventos vêm de noroeste, e eu acabo tendo que captar, mas não é tão relevante ao longo do ano. Quando eu tô falando de noroeste, né, eu tô falando de muito sol e principalmente das temperaturas mais quentes. Então é a fachada que eu mais quero proteger. É a fachada que eu vou criar avanços de fachada, que a gente tem muito em Brasília, né? Aquele avanço de fachada horizontal e vertical, que avança 1 metro na frente, simplesmente para proteger aquele vidro. Então eu diminuo a temperatura, porque eu protegi o vidro, o sol não bate diretamente no vidro, e eu consegui ter um conforto térmico muito maior. E outras estratégias para você conseguir barrar esse sol numa arquitetura que já está pronta, que já está fechada, mas que você quer se proteger do sol, que não tem uma proteção externa, a gente tem as cortinas, né, as telas solares. Eu sempre vou colocar um blackout, uma persiana, estratégias internas dentro da casa que vão ajudar a amenizar essa temperatura também, que vão barrar o sol, barrar a entrada dos raios solares, no final das contas. E também eu vou usar plantas, né, as plantas na fachada, que vão me proteger, vão fazer uma barreira física, porque as folhas acabam fazendo uma barreira física, de fato, nessa fachada que pega mais sol, e eu vou conseguir amenizar a temperatura daquele ambiente. Fechamos então mais um vídeo, que é o do 4º ponto dos 9 pontos da arquitetura saudável. Esse é o ponto sobre temperatura. Lá no primeiro vídeo, que eu falei sobre um pouco mais de ventilação, eu trouxe para vocês a ideia da síndrome do edifício doente, que é quando um edifício ele é capaz de provocar ou agravar doenças de um ser humano que vive ali dentro, né, que convive, que está dentro desse ambiente. E vou trazer um pouco do 4º ponto para essa história, né? Essa história foi vivenciada nos Estados Unidos, no primeiro caso quando foi diagnosticada a síndrome do edifício doente. E eles viviam num lugar frio. Esse prédio estava enclausurado, estava fechado, ele não tinha tanta ventilação, ele não tinha tanto controle não numa temperatura adequada, né? Era muito mais mecânico. No ato de enclausurar, várias bactérias começaram a se proliferar ali naquele ambiente e contaminaram as pessoas. Então a gente tem um privilégio aqui, de fato, de abrir janelas, de ter uma temperatura amena, de conseguir lidar com isso. E quando a gente não tem, é sempre importante que a gente traga um pouco mais do natural, né? Inclusive vou trazer uma ideia, falei um pouquinho do passado, vou falar um pouquinho do futuro, só para relembrar essa questão de ventilação. A gente vai ter, eu vou colocar aqui para vocês o link do primeiro prédio no Brasil que vai se regular a sua temperatura interna a partir da terra. Então ele é conectado com a terra ela mantém uma temperatura constante, de fato, e eles vão conseguir fazer essa conexão com a parte de baixo do edifício, que vai regular a temperatura do edifício inteiro, evitando o excesso de uso de ar-condicionado e trazendo uma forma mais natural para conseguir regular a temperatura dentro do edifício. Finalizamos então o 4º ponto da arquitetura saudável. Se inscreve aqui no canal, que eu vou continuar contando mais um pouquinho para vocês sobre todos os 9 pontos da arquitetura saudável e os 2 extras, e a gente vai começar a entrar nesse assunto. O próximo é sobre o 5º ponto, que é sobre ruídos. E me segue também lá no Instagram, é marina.luan. Tchau!